Antes e durante o título do Tetra da seleção brasileira em 94, o Brasil estava passando por um momento conturbado socialmente e politicamente. Esse é o Raro Efeito, podcast do Peleja que está sendo publicado nas plataformas de áudio, mas também vai ser publicado semanalmente aqui. Então coloca os seus fones, presta atenção nos efeitos sonoros que a gente colocou para fazer você se sentir na década de 90 junto com aquela seleção. Estamos no Chile e o jogo entre Brasil e Argentina acaba de terminar. Mas os brasileiros não parecem muito contentes com o resultado. Vitória da Argentina, 3-2 em cima do Brasil. Começa a briga. Os jogadores começam a sair no tapa ali no campo. Goicoechea, Branco, a polícia entra. O Branco quer briga, a polícia retira o Branco. O Goicoechea tenta partir para cima. Essa foi a reação da seleção brasileira depois de perder a Copa América de 91 para a Argentina. E essa derrota no início dos anos 90 marcou o começo do que foi uma mudança intensa para o futebol e para o Brasil. Esse é o Raro Efeito, um podcast apresentado por Umbro e Peleja com histórias de quando a bola e a sociedade mudam a curva uma da outra. Nesse primeiro episódio, o Brasil da seleção de 94. O primeiro voto apurado no país foi em São Vicente, na Baixada Santista, a cidade mais antiga do Brasil. Em 1989, o Brasil votou pela primeira vez para presidente de forma direta, depois de quase 30 anos, já que no meio desse caminho teve a ditadura e o governo Sarney. Fernando Collor de Mello foi o nome da vez. Eu preciso de vocês. Vamos juntos, minha gente. Vamos construir o Brasil novo. Agora chegou a nossa vez. A bandeira do Brasil. A bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Mas assim como conta a história, o caçador de Marajás, apelido do presidente alagoano, não durou muito tempo no cargo. Uma terça-feira histórica para o Brasil. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. Enquanto o circo pegava fogo em Brasília, no Rio de Janeiro, o Flamengo era campeão brasileiro de 92, em cima do rival Botafogo. Num período em que futebol, assim como a política, era motivo de dor de cabeça. Isso porque, além de perder a Copa América para a Argentina, a seleção não ganhava o Mundial desde 1970. Tranquila não era um bom adjetivo para descrever a vida do brasileiro em 92. Tensão pairava por todo lugar e uma treta de bastidores dessa seleção não ajudou em nada. Depois de deitar e rolar no Vasco, Romário estava jogando no PSV da Holanda e foi chamado para um amistoso contra a Alemanha, no Rio Grande do Sul. 16 horas dentro de um avião não ajudaram o baixinho a ouvir a notícia que ficaria no banco. E assim como de costume, quando a imprensa perguntou, ele falou que se soubesse que era para ficar no banco, nem teria viajado. Conclusão: Parreira, técnico da equipe, e Zagallo, coordenador, não chamaram mais Romário e começava o que parecia um racha no elenco. Em 93, as coisas não mudaram tanto. Mesmo com um novo presidente, a inflação era um problema que não passava e a seleção começou as eliminatórias para a Copa de 94 sem o maior craque brasileiro. A mistura não deu muito certo e os resultados, tampouco. O risco do Brasil ficar de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez era real. A seleção brasileira tomou todos os cuidados com a altitude de La Paz, mas não foi suficiente. A Bolívia acabou com a nossa invencibilidade de 40 anos em jogos das eliminatórias. O Brasil volta para casa buscando razões e explicações para o fracasso. Não adianta, a equipe não estava jogando bem e nem se ganhasse, a torcida ficava feliz. Brasil, final de jogo do Morumbi. Vitória brasileira. 2
para o Brasil, 0 para o Equador. O time não faz uma grande exibição, não convence a torcida, não existe a festa. A história até começou a mudar quando o time foi para Recife e fez um consistente 6-0. A equipe se mostrou unida. Foi a primeira vez que a seleção entrou em campo de mãos dadas e assim continuou fazendo até a Copa no ano seguinte. Esse 6-0 foi marcante, mas para se classificar, o Brasil precisava de mais algumas vitórias. E no último capítulo, uma prova de fogo. Para cravar sua vaga no Mundial, a seleção agendou seu jogo no Maracanã. O adversário? O Uruguai, o palco e o rival do maior vexame brasileiro até então, o Maracanaço de 1950. Não tinha como ignorar. Os ingredientes para esse jogo já davam um ar automático de decisão. E se precisava de alguém para decidir, o destino se encarregou de chamá-lo direto de Barcelona. O Brasil tinha 4 atacantes que eram regularmente convocados. Os titulares Bebeto e Miller e as opções Careca e Evair. Miller se machucou. Careca se aposentou. Zagallo e Parreira tiveram que dar o braço a torcer e ligaram pro baixinho. Mas se você estava esperando o Marra, dessa vez Romário chegou humilde e sua previsão para a partida era de 1-0. Gol de quem, Romário? Acho que esse domingo vai dar Brasil 1-0 gol do Bebeto. Ele errou feio na previsão. O Brasil venceu por 2-0. 2 de Romário, com uma atuação histórica no Maracanã. Romário, camisa 11, delira o povo brasileiro, bota a coroa nesse baixinho. Seleção classificada para a Copa foi sinônimo de festa, certo? Olha, tava mais para alívio. E terminou! O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94! Brasil! O sentimento era de, ufa, classificamos. Mas em 94, para muito brasileiro aos domingos, tinha coisa melhor para se fazer do que sofrer pelo futebol. Assistia a um esporte que não dava dor de cabeça alguma. Aliás, era o que mais dava orgulho. O automobilismo com a Fórmula 1. Aí vem Senna na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil, uma máquina dentro de outra, tricampeão mundial. Eu troquei uma ideia com a jornalista e apresentadora Glenda Kozlovski, que lembra bem daquela época. A gente tinha a seleção brasileira que jogava a Copa do Mundo, né, e parava o país de 4 em 4 anos. O Ayrton fazia isso todo domingo. O Ayrton tinha essa aura de herói, assim, sabe? Invencível. O Ayrton era aquele país que a gente queria ter, sabe? Ele carregava o herói muito bem e ele carregava o ser humano de uma forma brilhante também. Um cara fenomenal, ele foi embora muito cedo. O esporte brasileiro perdeu ele muito cedo, o povo brasileiro perdeu ele muito cedo, o Brasil perdeu o seu ídolo muito cedo. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Acho que não há como mensurar a perda. É um momento terrível. Terrível. Um momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros. O adeus a Ayrton Senna em São Paulo. Senna morreu num acidente trágico em Imola, na Itália, pouco mais de um mês antes do início da Copa. A multidão de fãs desse cara, que ficou órfã de uma hora para outra, lembra até hoje da figura que foi muito maior que o próprio esporte para o brasileiro. Na voz, Ayrton Senna. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. O mês passou e o Brasil embarcou para a Copa. E àquela altura, bastante coisa tinha mudado.
Lembra daquele presidente que assumiu no lugar do Collor? Ele escolheu um novo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, um dos grandes responsáveis pela elaboração do Plano Real. O plano que balançou a economia e deu outra cara para a aventura brasileira no exterior. A viagem da seleção era para os Estados Unidos da América. Valor do dólar? R$1. Até o início de 94, tudo era pago na base do cruzeiro, acompanhado de muita inflação. Então, se tinha hora e lugar para comprar, a seleção estava indo direto para lá. Mas pouco antes de embarcar, assim como de costume, o elenco se reúne na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Mas faltava um cara, sempre ele, Romário. Madonna, Michael Jackson ou Romário? Tanto faz, qualquer um dos três chegaria assim à Granja Comari, como um superstar e sem entrevistas, claro. Essa entrevista ficou pro dia seguinte e valeu a pena esperar. O único dispensado do treino para descansar da viagem, o atacante chegou para a coletiva de imprensa com mais marra do que nunca. Vestindo aquele clássico moletom amarelo da Umbro, Romário pegou o microfone e disse em alto e bom som: Se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Chegando nos Estados Unidos, o clima era de expectativa. Todo mundo queria saber como a seleção iria corresponder. Eu conversei com Ricardo Rocha, zagueiro titular de 94, e ele me disse que rolava uma tensão, mas que a culpa era da geração anterior. A desconfiança ela existia porque perdemos de 90, a base de 90 estava em 94, né? Mas o povo já começava a mudar, ter uma ideia dessa seleção brasileira. Também falei com Ricardo Capriotti, jornalista que cobriu a Copa lá nos Estados Unidos pela Rádio Bandeirantes. O futebol não arrancava suspiros, não. A classificação com sofrimentos para a Copa dos Estados Unidos gerava muita desconfiança sobre o trabalho de Carlos Alberto Parreira, além do trauma sofrido na campanha vexatória do Brasil 4 anos antes na Copa da Itália. O Brasil naquela época ainda chegava sempre favorito a uma Copa, mas a pressão sobre o time, que estava há 24 anos sem levantar uma taça, era bem grande. Dentro de campo, os primeiros resultados vieram. 2 vitórias e classificação garantida nos primeiros jogos. Mas o futebol apresentado contra a Suécia no fim da fase de grupos não empolgou tanto assim e jogou mais pressão para o início do mata-mata. A chegada da seleção a São José foi tão confusa quanto o futebol que o time mostrou contra a Suécia. A coragem que faltou ao banco brasileiro durante a partida faltou também no desembarque. Parreira e companhia se esconderam atrás do forte esquema de segurança norte-americano e chegaram à concentração de Los Gatos quase às escondidas. Bom, internamente os jogadores estavam tranquilos, mas havia um certo clima de animosidade entre o grupo e a imprensa. Essa cobrança por um desempenho melhor e pelo título causava um desconforto na seleção. Por isso aquele desabafo do capitão Dunga quando levantou a taça. É Brasil, tem que calar a boca! É Brasil! É sangue! Já nas oitavas contra os Estados Unidos, um lance marcou a Copa e a carreira de um jogador para sempre. E tinha um detalhe, era 4 de julho, dia da independência norte-americana. O patriotismo e uma das melhores gerações da seleção da casa não impediram a vitória e a classificação brasileira. Mas o lance que eu falei, que mudou a carreira de um cara, não foi o gol do Bebeto, e sim a expulsão de Leonardo. Deu problema ali, hein? Deu cotovelado, Leonardo, tá expulso, Leonardo. Tá expulso, Leonardo. O lateral deu uma cotovelada na cabeça do meia Tab Ramos, que nunca mais foi o mesmo, e correu o risco de ficar paralisado toda vez que entrava em campo. Ninguém tinha como saber a seriedade dessa lesão na época, e para a seleção classificada para as quartas de final, essa história dentro do ônibus virava piada. Escuta só um trechinho de Ricardo Rocha puxando o pagode, e na resposta, o próprio Leonardo. E aí, Leonardo, o que você vai fazer? Vou comprar um cotovelo pra me defender. E aí, Leonardo? Ele vai dar uma cotovelada na barra, ele vai dar uma cotovelada na barra. Aliás, o Ricardo Rocha, que se machucou logo no primeiro jogo, virou um símbolo daquela equipe. Era o primeiro a pegar o tamborim e fazer piadas para a câmera de Jorginho, que filmou quase tudo nos bastidores.
Quando foi entrevistado por Romário numa das filmagens, ele contou o esquema de defesa que a seleção deveria seguir para ser campeã. Esquema padaria, ataque em molho e defende massa. Lateral direito. Tipo abelha, os dois laterais tipo abelha, vai lá, belisca e volta. Zagueiro. Os jogos seguintes foram de superação. Branco, substituto de Leonardo, salvou o Brasil contra a Holanda numa cobrança de falta que fez o Galvão Bueno até perder um pouco a voz. Capricha, Branco. Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! 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 Nas semifinais, 1-0 com um golzinho de Romário. E na grande final, emoção até o fim. Na decisão por pênaltis, ficaram eternizados o "vai que é sua, Tafarel" e, claro, o grito de campeão. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Durante a comemoração, uma faixa que representava todo o brasileiro que estava celebrando o título foi estendida pelos jogadores ainda em campo. Nela estava a frase: "Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso". Além da mensagem para Ayrton Senna, Cafu, antes de ser capitão, também mandou um recado para quem duvidou. Somos tetracampeões! Nós somos Medalha no peito, é hora de voltar para casa. O Brasil, 24 anos depois, é tetracampeão mundial de futebol. Estamos em Recife, praia de Boa Viagem. Milhões de pessoas nas ruas, mas não tem nada a ver com o carnaval. Essa é a primeira parada da turnê dos tetracampeões pelo Brasil. A escala para comemorar em carro aberto é um agradecimento ao povo pernambucano pela receptividade daqueles 6-0 lá nas eliminatórias, lembra? Depois do jogo da vitória de 6-0 contra a Bolívia, ficou uma referência para todos nós. Ali foi onde a gente entrou de mãos dadas, né? A primeira vez, e seguiu de mãos dadas. Daquele jogo, todos os jogos da seleção a gente entrava de mãos dadas. Então, aquilo foi uma referência para todos nós, o apoio do torcedor pernambucano, né? Então, eu acho que aquilo significou muito para mim, eu como recifense pernambucano, ter o apoio da nossa torcida, né? Daqui, os campeões partiram para Brasília para receber a famosa medalha do presidente. De lá, a última parada e a festa mais esperada, o Rio de Janeiro. A impressão é de que a chegada ao Rio será tão majestosa quanto em Recife e Brasília. Mas não é bem assim. Depois de subirem no carro de bombeiros, jogadores e comissão técnica são ameaçados pelo leão da Receita. Acontece que o dólar estava barato mesmo, e alguns jogadores se empolgaram um pouquinho nas compras. O avião que deixou o Brasil pesando 3 toneladas voltou com 15. Pela lei da época, cada brasileiro só podia importar no máximo $500 para não pagar a taxa. Mas só a cozinha completa do Branco, que nem coube toda nesse voo, valia cerca de $15 mil. 5 caminhões só para os jogadores que desembarcaram no Rio. E uma bagagem pesada com aparelhos eletrônicos, bicicletas e até geladeira. Sim, o cara aproveitou o dólar que estava 1 para 1 para trazer a cozinha nova dele no avião. Ainda com a aeronave na pista, o telefone do Leão da Alfândega tocou. Do outro lado da linha, o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, com uma ordem simples. O voo da Muamba, como ficou conhecido, foi emblemático, já que ilustrou bem o poder de consumo e a estabilidade política. Esse momento pós-tetra significou esperança para o povo brasileiro que enfrentou inflação, derrotas e tristeza. Mas, pelo menos agora, não estava mais tão carente assim. Sem a inflação que tanto castigou o país, uma retomada econômica, o voo da Muamba nada mais era do que a eterna mania do brasileiro de se dar bem em tudo.
Viver no Brasil em 94 não era uma má ideia. E se você duvida, é só perguntar pro Romário, melhor do mundo, que largou o Barcelona no seu auge para vir jogar no Flamengo. Me faltam ainda no meu currículo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E em Tóquio tive a oportunidade de chegar e não ganhar. E tô aqui com essa disposição. E o que fez eu voltar, eu acho que não preciso nem responder. É só ir você lá fora e ver o povo aí, tudo aí. Esse primeiro episódio do podcast Rarefeito tem roteiro e produção de Pedro Brienza, edição de Guto Franco e apresentação e direção de Murilo Megali. Até a próxima história.